Palavrinha de Deus, que o irmão Jair Santos está de volta. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus pela vida e por tudo. Levítico capítulo 14, ouça o que fala. A lei acerca do leproso depois de sarar. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinará, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tornem duas aves, viva e limpas, e pau de cedro e carmesim e isopo. Mandarás também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre água viva, e tomarás a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, expungirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se levará as suas vestes e raspará todo o seu pelo e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia raspar todo o seu pelo e a cabeça e a barba e as sobrancelhas dos seus olhos, e raspará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará as suas carnes com água, e será limpo. E ao dia 8º tornará 2 cordeiros sem mancha e uma cordeira sem mancha de 1 ano e 3 dizemas de flores de farinha, para ofertar de manjares amassado com azeite e um longue de azeite. E o sacerdote, o que faz a purificação, apresentará o homem que houver purificado-se com aquelas coisas perante o Senhor, a porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e logo de azeite, e os móveis irá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará um cordeiro no lugar em que se degola oferta pela expiação do pecado, e holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para os sacerdotes, coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orla direita daquele que tem de purificar, e sobre o dedo
polegar da sua mão direita e no dedo polegar de seu pé direito. Também o sacerdote tomará do longue de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo expungirá 7 vezes perante o Senhor, e o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado, e fora expiação do aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. E depois degolará o holocausto, e o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar, tanto tomará um cordeiro para expiação da culpa, em oferta de novilho de novimento, para fazer a expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite, para ofertar de manjares, e um longo de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, 2 quais um será para expiação do pecado e outro para holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o longo de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua mão esquerda. Depois o sacerdote com o seu dedo direito expungirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e o dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão será um porá expiação do pecado, e o outro
para holocausto com a oferta de manjares, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Glorificado seja Deus. A lei acerca da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vós hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra aos numa casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejam a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado, e depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parece mais funda do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cessará a casa por 7 dias. Depois tomarás o sacerdote ao 7º dia e examinará, e se vir que a praga na parede de casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ou redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tornará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e examinará, eis que se a praga na casa tem estendido lepra, roderá a na casa, imunda está. Portanto, se derribarás a casa, as suas pedras e as suas madeiras, como também tudo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa lavará as suas vestes. Porém, tomando o sacerdote entra e examinando, eis que se há praga na casa, se não tem estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para si expiar a casa 2 aves de pau de cedro e carmesim e isope, e degolará uma ave num vaso de barro sobre as árvores.
Então tomará pau de azeite, de cedro e o isopo e o carmesim e a ave viva e os molhará na ave degolada e nas águas vivas e expangirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha e com as águas vivas com a avezinha viva e com o pau de azeite em que o isopo e com o camesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e do apostema, e das empolas, para ensinar em que dia algum coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Meus amados, glorificado seja Deus. Essa mensagem vem falar na primeira parte aqui do capítulo 14 de Levítico, a lei do leproso depois de sarado, do versículo 1 ao 32. Do versículo 33 até o 57, a palavra vai falar a lei acerca da lepra numa casa. Quando alguém tivesse lepra, era para lavar-se, para queimar aquela roupa. O sacerdote ia olhar, ia ver se aquela lepra era benigna ou era maligna. E se fosse benigna, se lavava, queimava aquela roupa, lavava aquela roupa e ficava em observação por 7 dias. E ao 8º dia, o sacerdote voltava a olhar se aquela praga, se aquela lepra, se aquela ela tinha cessado. Daí então, se tivesse cessado, se encontraria aquela pessoa limpa. Mas se não estivesse limpo, estivesse algum vestígio ainda daquela enfermidade, então o sacerdote colocava mais 7 dias em observação para ver se aquele mal tinha cessado. Então, se aquele mal não cessasse e aumentasse, aquela pessoa tinha que tirar todas as vestes, raspar seus pelos, barbas, todos os pelos, e lavar-se e queimar aquelas vestes. Se fosse na casa a mesma coisa, tirava, trocava o barro, trocava as pedras, trocava todas as coisas, para que fosse lavado. Se possível, derrubava até a casa, fazia outra novamente, e o sacerdote ia observar se aquilo ali tinha cessado. E para isso fazia a expiação de um bezerro ou carneiro, de algo, de uma árvore. Se a pessoa não tivesse condições, levava 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Meus amados, isso aqui é acerca da lei que vem falar da culpa do pecado, da lepra, de alguma enfermidade que poderiam ter aquelas pessoas. Glorificado seja Deus. Hoje nós não fazemos expiação, nós não fazemos mais sacrifício, porque o Senhor Jesus se sacrificou por todos nós. Sacrifício que nós temos que fazer, se nós sentimos que erramos, ajoelhar-se perante o Senhor nosso Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, pedir perdão a Ele por tudo que Ele tem nos perdoado e pelo nosso pecado, para que Ele venha aceitar o nosso perdão e nos libertar do poder e da obra de Satanás. Que cada um de nós sejamos libertos de todo o mal, de toda praga, de toda enfermidade, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos entender que Deus é maravilhoso e que as suas misericórdias duram para sempre. Glorificado seja Deus. Até aqui me usou o Senhor. Pai querido, Pai amado, glorificado seja teu santo nome, ó Pai.
Graças te dou pela vida, Pai. Chega nos presídios, chega nos hospitais, chega onde eu não posso chegar com essa mensagem, Pai. Abençoa os meus vizinhos, curando, libertando, abençoando a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar. Amém.